Olá pessoal, aqui é o Thiago. Eu sou a Catarina e esse aqui é o Nino. A gente está numa viagem sem data, sem roteiro. A gente saiu do Brasil no final de 2022, viemos para o México, depois a gente veio para os Estados Unidos, aí voltamos para o México e a gente estava procurando qual vai ser agora o nosso próximo país. Então, analisando todos os países que a gente tinha, né, ali mais próximo do México, a gente viu lá Cuba. E como a gente sempre teve muita curiosidade de saber como é que funciona Cuba, se é realmente o que a gente vê, algumas pessoas falando que já vieram, pessoas daqui, né, que tem canal, e sempre despertou muito essa curiosidade. Então, a gente resolveu passar uns dias aqui para ver realmente como é que funciona as coisas aqui em Cuba. Primeiro passo para entrar em Cuba é você ter o visto. Todo mundo precisa de visto para entrar em Cuba. E se você estiver no Brasil, a forma mais simples seria pelo consulado. E aqui no México a gente foi para o consulado, sendo que quando a gente chegou no consulado, eles disseram que, ah não, é para brasileiro, você não precisa vir aqui, você pode ir em uma agência de turismo. Então a gente procurou uma agência de turismo especializada em Cuba e emite o visto muito rápido, coisa de 5 minutos, você já sai com visto. Esse visto custou para a gente 345 pesos, o que vai dar aí mais ou menos 345 pesos mexicanos. Vai dar aí mais ou menos uns 49 reais, né? Mais ou menos, uns 50 reais, mais ou menos isso daí. O visto foi bem tranquilo, sai em 5 minutos, então malas prontas aí para Cuba. Aí nesse meio, o que é que acontece? A gente tem um drone e drone é extremamente proibido a entrada aqui em Cuba, né? Sendo assim, a gente começou a pesquisar para saber se as pessoas tinham que devolver o drone, se tinha que descartar o drone quando chegava aqui e tal. E Tiago resolveu passar um e-mail Para aduana. para a aduana, né, pedindo informação. É porque a gente ia sair daqui de Cuba e a gente vai daqui de Cuba, a gente vai direto para Paris. Sendo que aí a gente queria trazer o drone, né, levar o drone para Paris, sendo que ia ser bem complicado enviar o drone do México para Paris. Então a gente perguntou, fiz uma consulta, se poderia vir com o drone aqui para Cuba e deixar no aeroporto, em algum lugar. E eles disseram, descreveram todo o procedimento, disseram que eu tinha que declarar o drone na entrada, que ia ter que ficar em custódia, mandaram lá o preço da custódia. Eu, era os primeiros dias grátis e depois 50 pesos cubanos, né, por dia, o que dá aí 50 pesos cubanos, dá mais ou menos 30 centavos de dólar. Então eu achei, ok, vamos então, como eles disseram, teve essa confirmação, vamos então levar o drone para Cuba e lá a gente faz serviço de custódia, né? Sendo que aí teve um susto. A gente não tinha visto nenhum vídeo, nada de ninguém falando que já tinha deixado o drone aqui, que deu certo e tal. Aí resolvemos despachar para Paris, né? O drone, sendo que quando a gente chegou na, como é o nome daquela empresa? DHL. Na DHL, eles disseram que para Paris não enviava, quer dizer, até enviava, mas não para ficar no depósito deles, teria que ir para um endereço lá e entregar. Então aí já começava a complicar tudo, né? E a Porque o gente nosso hotel lá não recebe encomenda. além de não receber encomenda, já estava em cima do horário do nosso voo, né? Que a gente tem que fazer procedimento do cachorro e tudo tal. Então, a gente vai fazer assim: já que você tem esse e-mail, a gente leva o drone. Qualquer coisa, se ele disser que você não pode entrar com o drone, que tem que descartar e que não tem como ficar lá, eu fico com o Nino em Cuba e tu volta para o México para resolver quando é que vai deixar o drone e voltar para cá novamente. Olha que confusão! Mas aí quando chegou lá, a primeira coisa que eu falei, ó, eu tenho objetos a declarar. Ela perguntou, o que é? Eu falei, um drone e uma mascote. Sendo que eu falei um drone, ela pensou que era um rum. Aí eu disse, passa tudo aí, passa tudo aí. Tá bom, eu peguei, passei. No que eu passei o drone, eu acho que apitou alguma coisa. Que a fiscal de imigração mudou assim a cara completamente. Estava todo mundo conversando ali. Ela olhou assim para mim, chegou, olhou, parecia que estava com raiva e dizia assim: "Su passaporte e su visa". Eu dei, ela olhou meu visto, me devolveu e o passaporte ela ficou. E me encontra na sala da aduana. Aí nisso, sim, ela reteve meu passaporte, me encontra na sala da aduana, fiquei morrendo de medo, né? Aí a gente foi andando e nisso a veterinária
o oficial chamou a gente, né? Porque a gente tinha que entrar com o Nino. Aí a gente foi lá, a gente primeiro acompanhou o veterinário oficial para acompanhar, Fazer o processo, para né, fazer, Ednino? para fazer o processo de entrada de Nino. E nesse processo, o que aconteceu? A gente teria a questão do processo de preenchimento e disse que a gente tinha que pagar uma taxa que equivaleria a 320 pesos cubanos, que daria aí US$ 3, né? Aí a gente, agora, o que é que acontece? A gente não tem pesos cubanos, né? A gente tinha dólares e tinha euro. Aí, dólar a gente tinha trocado, sendo que ela disse que não recebia dólares. Aí, tudo bem, né? Receber euros. Então, quantos euros são? 5 euros. Era para dar 2,5 euros, 3 euros, era 5 euros. Eu disse. Eu dei 10 para ela, né? Porque para me dar 5. Aí ela disse assim: eu não tenho troco. Eu digo: não, mas pode ser em pesos, pode ser em dólares. Eu já disse: eu não uso dólares. Tá bom, pode ser em pesos. Aí quando ela foi procurar o dinheiro, ela não tinha o troco em pesos. Ela tinha, era para dar aí mais ou menos. Ela falou que ia pegar os euros pra gente no câmbio de 120, né? O Ah, câmbio aqui é geralmente 160, ela falou que ia pegar pra gente 120. Então, nesses 120, e já considerando os 5, o que ela passou por 5 euros, era para ela devolver pra gente mais ou menos 600 pesos cubanos. Ela só tinha 300 ali, 300 pra gente, 300 para pagar a papelada de Nina. e no caso seria bem mais caro, né? Porque ela cobrou 5 euros. Então era para dar 3 euros, que se fosse 120, ou seja, era para dar 7 euros de volta. Exatamente. Ou seja, no final ela não tinha troca, não, só ela tinha lá 300. Não, tá bom, tá bom. Ou seja, saiu aí na faixa de 8 euros, né? Mais ou menos. Mas Tá, resolveu. Quando a tá gente tudo bem. saiu, o cara já tava dizendo: Você é o Thiago? Sou. Aí, Thiago, opa, o que aconteceu aqui? Sala da aduana. A moça da dona tava me esperando e assim, ela tava basicamente com raiva. Ela perguntou assim: por que que você. De onde você veio? Eu falei: do México. Você é brasileiro? Sim, sou brasileiro. E você vai pra onde? Vai voltar pro Brasil? Não, vou pra Paris. Ela: por que que você trouxe o nome pra Cuba? Porque eu estava no México posso usar drone, vim pra aqui pra Cuba e depois eu vou pra Paris e lá eu vou poder usar o drone também. Eu sei que eu não posso usar aqui, mas eu vim deixar em custódia. E eu mandei um e-mail pedindo, perguntando se isso poderia ser possível. Aí ela perguntou: quem foi que lhe deu essa informação? Eu peguei e mostrei o e-mail. Quando eu mostrei o e-mail, ela: sim, tudo bem. Aí ela se acalmou, né? Mudou a figura, mudou o rosto e começou a fazer todo o procedimento do meu drone. Agora é tudo manual. Eles escrevem tudo, é sério, escrevem de caneta tudo. Então ela começou a escrever toda a descrição do drone e eu acho que ninguém nunca tinha visto um drone lá porque o pessoal não sabia assim, não sabia achar o número de série, não sabia qual era o modelo, não sabia a marca, tudo estavam me perguntando, pedindo para eu mostrar. Nem que um controle era um controle. Sim, até o controle remoto o pessoal perguntou o que é isso? Eu falei: isso é o controle. E aí começou a vir todos os fiscais da imigração, parece que todo mundo ficou ali em volta de mim, todo mundo pedindo informação, pedindo minhas informações, né? Pedindo onde eu ia ficar, meus endereços, com quem veio comigo. E assim, começou a juntar todos os fiscais da aduana ali, porque parecia que realmente estava todo mundo ali querendo cuidar, digamos assim, do meu caso ali do drone. Mas o fato é que a gente ficou aí mais ou menos quase uma hora aí para esse processo, mas aí eles trancaram o drone numa sacola, trancaram, me deram um código e disseram que quando fosse sair, quando fosse embora, eu podia recolher o drone e me disseram no mesmo terminal, né? No caso, terminal 3 lá do aeroporto de Havana. Então demorou assim, né? Mas eu consegui deixar o drone em custódia. E outra coisa, assim, eu me senti literalmente há uns 30 anos atrás. Sabe quando você não tinha internet, não tinha telefone, não tinha computador, muito mal tinha máquina de escrever, as pessoas muito mal usavam máquina de escrever, porque tanto o processo do Nino quanto o processo do drone foi feito 100% manual. E assim, é apenas a mesa, a cadeira, não tem mais nada. Literalmente, assim, sei lá, de quando eu era criança, quando eu chegava em algum lugar, num consultório médico, sei lá, qualquer coisa desse tipo, sabe? O Nada pessoal escrevendo na tecnológico. mão, né? É 100% à mão, ou seja, nosso voo chegou lá, a gente chegou cedíssimo lá, vamos dizer assim. A gente passou umas 2 horas para resolver uma coisa que em outros lugares a gente resolveria aí, sei lá, em 20 minutos, por exemplo, né?
E depois o continuou quando o nosso taxista estava esperando a gente já tinha combinado com o Airbnb que a gente está ficando aqui, que ele ia buscar a gente lá no hotel. E ele veio num carro, né, que era um Chevrolet do ano 1937, o ano de nascimento do meu sogro. Né? Que é da época, ele disse que é da época da máfia, né? O Do El carro. Capone, né? Falou tudo isso aqui, tudo isso. E, mas é um carro muito bonito. Eu É, gostei. é bonito, é interessante, mas assim, você se sente literalmente em outro mundo que você, gente, para que ano assim eu voltei, sabe? O conjunto todo, você fica assim um pouquinho assustado, e, tipo, dá um choque em você. Mas assim, se você quiser trazer drone para cá, porque você vai para outro país, tá? Que era uma dúvida que a gente tinha, então assim, pode entrar com drone. De preferência, a gente orienta que vocês passem um e-mail perguntando se realmente pode, porque ele vai te responder, vai te explicar como pode, porque se alguém, quando chegar aqui, te contestar, você vai mostrar, então já vai facilitar esse processo. Mas também, se quiser deixar em outro lugar que você vai passar para buscar, então já evita aí esse tempo que você vai perder lá, tá bom? Se vier do Brasil direto pra cá e vou voltar, nem traga, tá? Não traga drone. Agora o cachorro é bem tranquilo. O cachorro realmente foi o procedimento ali. E inclusive a saída, a veterinária já nos orientou sobre a saída. A saída vai ser bem tranquila. É só chegar com o mesmo atestado de entrada, a gente vai chegar e entregar para o fiscal e ele vai preencher o atestado de saída. Então vai ser até mais fácil do que no México. Eu já achava no México tranquilo, aqui vai ser mais fácil ainda. Sim. Então a gente vai deixar toda a descrição de como você trazer o seu drone, caso você queira trazer aqui, né? Porque você vai seguir viagem para outro lugar e vai precisar dele, qual é o passo a passo que você deve fazer para que você não venha ter nenhum tipo de problema aí com a alfândega. Aí continuando, a gente pegou o táxi e foi começou andando, né? A gente passou lá pela Praça da Revolução no caminho. A gente está aqui em Albana Vieja, então fica mais ou menos uns 15 a 20 quilômetros lá do aeroporto. Aí vai passando pela cidade inteira esse táxi, né? Passou lá pela Praça da Revolução, a gente viu o Monumento de Che Guevara. Eu queria tirar foto, mas vi um taxista enorme e resolveu ficar do lado do nosso carro, assim. Parece que ele realmente não queria que eu tirasse a foto, né? Porque ele ficou ali, né? Colado na gente. Aí fui andando mais, depois no momento a gente chegou no Capitólio. Eu falei assim, nossa, a gente tá no Capitólio, né? O Capitólio é um dos pontos turísticos mais famosos daqui de Havana. E logo depois ele entrou numa rua. Ali eu me senti ali realmente. Eu disse, não, eu tô realmente na Havana Vieja. Isso, porque assim, as ruas extremamente estreita, né? É a calçada pequenininha que muito mal cabe uma pessoa. As ruas totalmente assim, suja, esburacada, cheio de gente, tem umas pessoas assim na rua, né? Mas assim, a gente chegou aqui meia-noite, né? No Brasil, aí 2 horas da manhã, um caminhão, tipo, estacionado numa rua estreita, onde ele teve que subir um pouco pela calçada para conseguir passar. Se o carro fosse um pouquinho maior, não passava. Então, essa foi a nossa E, primeira e impressão via muito daqui. lixo, né? Via muito lixo na rua, via a água escorrendo pela rua. Não sei se era esgoto, se era só água de chuva. Mas via a rua muito molhada, né? Via muito lixo espalhado. Até a gente chegar aqui no apartamento. É. Aí a nossa primeira impressão assim foi um pouquinho, a gente ficou um pouquinho assustado, né, pelas ruas. Aí teve a nossa segunda impressão aqui no apartamento, mas para o vídeo não ficar muito longo, a gente vai contar tudo para vocês no próximo vídeo.